cabelo escuro e olhos cansados. O garoto passa a mão pelo rosto inteiro, como se quisesse ter certeza de que realmente encarnou nesse personagem do seu jogo favorito. Nessa história, o jogo favorito do nosso protagonista é um RPG de fantasia com espadas e magia. Um dos maiores motivos pro Dumber Rake ter vendido tanto é que ele é considerado um jogo adulto. Que coisa, não? Me diz, que tipo de jogo você não curte? Quanto ao nosso protagonista, ele odeia com todas as forças o Dungeon Brave Soul 2. Nessa segunda parte, um certo personagem que nem tinha nome no primeiro Dunbury, de repente vira o protagonista. Como vimos, o herói do jogo, Leon, chama alegremente o personagem de cabelo escuro que se chama Zenon. O Dambura 2 começa depois que o Leon finalmente selou o Rei Demônio. Nessa sequência, você joga como um personagem chamado Zenon. Esse novo cara se aproxima do Leon e vira um amigo meio encrenqueiro, mas o pior é que ele também faz amizade com as heroínas e forma um grupo com elas. Só que a coisa toma um rumo drástico, e não demora muito para heroínas começarem a se afastar do Leon. E o motivo? O Zenon rouba as garotas dele. Puta que pariu, que filha da puta. Ele faz um monte de coisas baixas e nojentas com as meninas, deixando o Leon na mão, encurralado. O Zenon chega ao ponto de mostrar pro Leon uma das heroínas sendo abusada por ele. O Leon só consegue implorar e chorar enquanto o cara que ele considerava amigo se aproveita da heroína na frente dele. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Assim, o Leon pira de vez. Mete a bala nele, mata esse danado! Você só precisa puxar o gatilho ali e pô! Mete a bala nele! Não consegue, não é? Consegue sim, ele não tem ninguém aqui, eu não vou contar pra ninguém, não. Mata Foi ele, o que eu vai! pensei. Ele quer te sacanear! Mata ele! Se não quer acertar uma bala, arrebenta ele! Tomado pelo desespero, ele decide quebrar o selo e liberar o Rei Demônio, o que desencadeia o fim do mundo. Então, a história que antes era uma aventura emocionante de amor no Dambura vira um jogo sombrio e grotesco de NTR na segunda parte. É por isso que nosso protagonista odeia o Dambura 2 a ponto de nunca mais querer jogar. Mas parece que Deus, ou alguma entidade divina, tinha outros planos para ele, porque quando nosso protagonista acorda, ele se vê encarando um teto todo trabalhado. Definitivamente, esse não é o quarto dele. E agora que ele reparou, ele tinha um corpo tão magro e musculoso assim antes. O quarto à frente dele é luxuoso demais. Foi aí que ele viu o espelho na parede. Ele se aproxima e, pro seu choque, não acredita no rosto refletido no espelho. Mas que porra é essa? Esse rosto é, sem dúvida, o Zenon. É exatamente o rosto que ele mais odeia no Dambura, Zenon Baskerville. Ele continua apalpando o rosto, se perguntando o que está acontecendo e cai de joelhos. E essa é a história do nosso protagonista gamer, que reencarnou como o vilão que ele mais odeia no seu jogo favorito. Como isso pode ser? Esse rosto é definitivamente do Zenon Baskerville. Então, isso significa que ele tá no mundo do Dungeon Brave Soul? Ele só consegue abraçar o espelho, preso no próprio reflexo, porque agora ele tá com a cara do personagem que mais despreza. E o protagonista do Dambura 2, a última memória dele foi de ter adormecido na noite passada. Mesmo assim, a questão é, por que ele reencarnou logo como o Zenon entre todas as pessoas? Será que ele cometeu algum pecado horrível na vida passada para renascer como um cara que se aproveita de mulheres? Tipo, se era para renascer, ele preferia ter sido o Leon. O monólogo interno dele é interrompido quando uma empregada adorável, mas com uma expressão meio triste, entra no quarto. Quase na hora, a empregada se joga de joelhos, pedindo desculpas fervorosamente por entrar sem permissão. Mas tudo o que o Zenon consegue pensar é: quem é essa mina? A empregada continua, dizendo que o jovem mestre normalmente não acorda quando ela bate, então ela quase sempre entra sem permissão. Mas agora que deu nisso, ela só pode pedir desculpas e implorar por perdão. Ela começa a tirar a roupa, dizendo que vai aceitar qualquer castigo que ele quiser dar, e se vira para mostrar as costas. Só de ver ela se despindo, o Zenon entra em pânico, enquanto ela diz pra ele puni-la como de costume. Ai, que delícia! Pera, como de costume? Agora que ele tá olhando pras costas dela, ele nota algumas cicatrizes, provavelmente de chicotadas. Isso o faz pensar se o Zenon verdadeiro estava cometendo atos violentos contra essa pobre garota todo dia. Ele estava chicoteando ela como castigo? Que cara lixo! Como ele não é o Zenon verdadeiro, se ele não fizer isso, pode parecer suspeito. Então, ele decide fazer alguns ajustes. Ele pega uma peça de roupa e cobre as costas dela, dizendo que hoje não vai puni-la. Mesmo assim, ele deixa claro que, se fosse como de costume, ele teria dado pelo menos umas 10 chicotadas. Então, ele manda ela se vestir de novo. Por falar em roupa, todas as roupas dele são pretas. Mano,
Essas são definitivamente as roupas do Zenon verdadeiro. A empregada volta depois de se vestir e pergunta o que ela deve fazer agora. O Zenon se vira para ela e agora que ele olha bem pro rosto dela, ela é realmente bem bonita. Quem diria que uma belezura dessas faz parte dos personagens secundários? Para começar, ele pergunta que ano, mês e dia é hoje. Ela responde que é 5 de abril, ano 101 do calendário Slayer. Ao ouvir isso, ele tem a confirmação do que já sabia. Ele tá mesmo no mundo do Dambura. Não me diga! E ela disse que é 5 de abril? Esse era um dia bem marcante para ele, porque era o evento da cerimônia de entrada da Academia Real de Espada e Magia na capital real. Com um sorriso, ele supõe que vai começar a frequentar a academia hoje. Mas a empregada interrompe e pergunta se ele não vai fazer o treinamento matinal de hoje. Treinamento? Bom, ela aponta que ele faz isso regularmente toda manhã. Então ela achou que ele faria hoje também. Essa é a primeira vez que ele ouve falar da rotina do Zenon verdadeiro, e é bem surpreendente. Ele não esperava que o Zenon verdadeiro fosse um cara tão dedicado, porque não tinha nada disso na descrição do personagem no Dambura 2. De qualquer forma, a empregada pergunta se ele quer ir direto pro café da manhã, já que não vai treinar hoje. Não, ele precisa manter o personagem. Então ele diz que vai treinar e pede para ser levado ao campo de treinamento. Eles chegam lá rapidinho e ele logo nota o estado do campo. Tá bem detonado. Esse é mesmo o campo de treinamento do Zenon? Ele pega uma espada e começa a praticar com ela. Depois guarda ela após alguns movimentos. Surpreendentemente, ele vai se acostumando com o corpo do Zenon verdadeiro, e parece que ele tá usando esse corpo desde que nasceu. Ele não sabe nada de artes marciais, mas tem certeza de que talento sozinho não leva ninguém muito longe. Foi aí que ele nota alguns alvos de prática no campo. Ele usa uma das habilidades mágicas dele, Lâmina Sombria, e acerta todos os alvos bem no meio. Ele lembra que o Zenon verdadeiro domina uma magia avançada chamada Magia Sombria, o que o torna um espadachim e mago habilidoso. Mas como um cara tão dedicado acabou virando alguém que rouba as namoradas dos outros? Ele não faz ideia de como acabou no corpo do Zenon. Mas já que tá aqui, nosso protagonista decide que vai descobrir tudo o que puder sobre o Zenon verdadeiro. O único motivo pelo qual nosso protagonista odeia o Zenon é porque ele roubou as mulheres dos outros. Mas agora que ele tá pensando nisso, a linha do tempo atual é o dia da cerimônia de entrada da academia. Tecnicamente, é o começo do jogo, o que significa que ele ainda não roubou nenhuma mulher. Então, ele não tem motivo pra odiar o personagem Zenon. Agora que tá no corpo do Zenon, ele vai garantir que vai evitar qualquer desenvolvimento erótico como no segundo jogo. E dependendo da posição dele, ele pode até apoiar o Leon a derrotar o Rei Demônio ou evitar perigos parecidos. É isso. Ele pode praticamente viver uma vida escolar de boa e relaxada. A empregada chega com outra ajudante trazendo uma bacia de água para o jovem mestre, enquanto a outra garota traz toalhas e uma muda de roupa. O Zenon agradece pelo gesto, mas esse simples ato deixa ela paralisada. Enquanto o Zenon enxuga o suor do corpo, ele finalmente percebe que ela virou uma estátua. Por que ela virou pedra? Acontece que o Zenon nunca agradeceu por nada que ela fez, nem uma vez. E também descobrimos que o nome dela é Neave, enquanto ela quase desmaia. Na cabeça do nosso protagonista, que tipo de cara horrível era esse Zenon que nem tinha educação básica? Já que ele tá desviando do personagem original, nosso protagonista decide improvisar. Ele diz pra Neave que sempre foi grato por ela. Só que ele era tímido demais pra dizer obrigado até agora. Ele expressa toda a gratidão por ela e diz que tá feliz pelo apoio constante dela. A Neave fica sobrecarregada com a sinceridade do jovem mestre, mas na cabeça do nosso protagonista, ele não pode virar um vilão como o Zenon. Então, se ele for meter os pés pelas mãos um dia, é melhor agir como se fosse um cara mudado enquanto ainda pode. E pelo visto, a Neave tá comprando a atuação dele. A pobre empregada deve ter sofrido muito para começar a chorar, só por ser agradecida por algo tão simples. Ela continua chorando, dizendo que são lágrimas de alegria e que esse é o melhor dia da vida dela. Mas o que ele não esperava era a mudança repentina na atitude da Neave. Ela passou de estar com medo para ficar quase obcecada pelo Zenon. Ela até diz que foi recompensada. Naturalmente, o Zenon diz que ela tá exagerando e que a culpa é toda dele por nunca ter agradecido antes. De agora em diante, ele vai contar mais com ela, o que ela recebe com entusiasmo. Agora, ele tá indo pra escola e até a carruagem tá no clima da estética sombria dele. Quando ele estava prestes a entrar na carruagem, a Neave se despede, toda chorosa, pedindo pra ele se cuidar. A mudança drástica na atitude dela só confirma a teoria dele de que a Neave devia sofrer violência todos os dias, e é por isso que tratá-la com bondade fez ela se abrir completamente.
Ele tá só indo pra escola e ela se despede como se ele tivesse indo pra guerra ou algo assim. O Zenon não aguenta e manda o cocheiro simplesmente ir. Agora, um tempinho de silêncio pra ele. Tá na hora de começar a pensar até onde ele deve seguir o roteiro sem causar problemas. A cerimônia de entrada de hoje marca o começo do Dambura 2. Aqui, o Leon vai levar 2 anos para derrotar o Rei Demônio junto com as heroínas. Mas como colega de classe do Leon, o Zenon se pergunta até que ponto ele pode ir. Nosso protagonista já decidiu que não vai trair ninguém nem roubar a namorada de outro cara. Afinal, o que ele curte é amor puro, nada de sacanagem. Já tá estabelecido que o Leon é o herói que sela o Rei Demônio, enquanto o Zenon, no original, é o cara que rouba as heroínas. Aí, o herói, desesperado, ressuscita o Rei Demônio, o que marca o fim do Dambura 2. Junto com isso, vem a magia em larga escala liberada pelo Rei Demônio, que detona a capital real e todo mundo que tá lá. Bom, pensando assim, o Zenon acha que basta ele não roubar as minas. Ele vai esperar o Leon derrotar o Rei Demônio e ignorar completamente o roteiro do jogo. Tá decidido, ele não vai seguir o caminho do Zenon original. Não demorou muito para nosso Zenon chegar na academia. Olhando pro arco gigante da entrada, ele mal acredita que tá de pé no mesmo lugar onde Dungeon Brave Soul acontece. Bora lá! Já tem um monte de alunos dentro do terreno da academia. Assim que ele entra, tenta se animar com um discursinho interno para se acalmar. É meio patético ele ficar nervoso assim. Afinal, ele já passeou por esses lugares várias vezes no jogo. Mas aí ele nota uma coisa surpreendente. Os outros alunos desviam dele como se ele fosse a peste, e nem disfarçam. Agora ele finalmente se acalmou. Parece que a energia caiu por causa disso. A cerimônia de entrada vai rolar no auditório em breve, e logo depois tem uma orientação específica para cada classe. Depois disso, as garotas vão convidar o Leon para um rolê social, onde ele vai conhecer e ficar de boa com as heroínas. Só de pensar nisso, o Zenon já tá rindo sozinho, porque finalmente ele vai poder curtir o famoso evento do encontro social. Só que rir sozinho não ajuda na imagem dele, porque as garotas estão com medo. Ele tenta se aproximar e dizer que não tem nada a temer, mas a aparência dele não colabora. Ele se vira para 2 meninas e sorri, mas acaba saindo com cara de psicopata, e as coitadas quase desmaiam de medo. Essa foi totalmente culpa dele, não delas. Ele disfarça e faz uma nota mental para não tentar rir na frente dos outros. Os alunos continuam mantendo distância enquanto ele passa. No auditório não é diferente. Ele senta sozinho porque ninguém quer sentar nem perto dele. Nosso Zenon não segura e fica com os olhos marejados ao perceber o quanto tá se sentindo isolado. Mas enfim, ele é o Zenon Baskerville, o vilão cuckold e brutal da história. Ele tenta se convencer que não tá solitário, mesmo estando completamente sozinho. Demora um pouco até todos os alunos lotarem o auditório. Quando todo mundo tá acomodado, o diretor começa a falar que vai anunciar os alunos que tiraram as maiores notas no vestibular. O Zenon lembra que esse evento é onde revelam os heróis principais. Em 5º lugar, temos a Celis Uranus, que se levanta quando chamam o nome dela. Ela é filha de um nobre local das fronteiras e também amiga de infância do Leon. Os dois se conheceram na vila, e foi a Celis que incentivou o Leon a se inscrever na academia. O job inicial dela é maga, um papel de retaguarda que foca em magia ofensiva. Pros olhos do nosso protagonista, ela é uma personagem animada, curiosa e cheia de energia. Em 4º lugar, vem a Urza Blackfang. Só de olhar pra ela, dá pra ver que vem de um país do leste com uma vibe meio japonesa. Filha de um mestre de dojo de esgrima, ela é uma garota samurai que carrega uma escuridão no coração. Um dos pontos centrais da história dela é se ela vai conseguir ou não se livrar dessa treta interna. O job inicial dela é espadachim, e a arma dela é uma katana. Em termos de velocidade, ela é bem mais rápida que o Leon. Em 3º, temos a tia Uranus. Ela é de sangue nobre, filha de um cardeal, o que explica o design todo certinho dela. Uma beldade estonteante, ela tem o melhor par de, digamos, atributos entre todas as heroínas. O job inicial dela é clériga, e tem o lance dos pais dela gerenciarem a igreja. O pior de tudo é que ela é a heroína coitada que o Zenon original leva tanto no corpo quanto na alma. Bom, agora que nosso protagonista tá aqui, ele não vai deixar esse futuro acontecer. O cara tá tão perdido nos pensamentos que não ouve o diretor chamar o nome dele, Zenon Baskerville, como vice-campeão, em 2º lugar no vestibular. Ele continua rindo sozinho, pensando no quanto as heroínas são fofas e como ele quer se meter na história. E agora, o que ele faz? Dessa vez, o diretor chama o nome dele de novo, mas agora com raiva. Isso faz o Zenon sair do transe e perceber que todo mundo tá olhando pra ele com cara feia. Droga, ele perdeu a chance de se levantar quando foi chamado antes. Aí, ele ouve o burburinho sobre o sobrenome dele.
Apesar de os Baskerville serem uma família nobre, o nome deles está manchado porque dizem que foram eles que assassinaram o rei anterior. Pior ainda, associam a família a uma guilda criminosa. E tem até papo de que eles estão conspirando com um país vizinho. Isso é ruim? Ele acabou chamando atenção sem querer. O diretor abaixa a cabeça, incrédulo, e começa a dar bronca no cara. Tá certo? Ele entende que o Zenon tá insatisfeito com os resultados do vestibular e até elogia a atitude dele de mirar o topo como o herdeiro de uma família nobre. Mas o velho lembra que aqui é a Academia Real de Espada e Magia, onde nobres e plebeus são iguais. Então não importa se o Zenon é de uma família marquesa. O diretor dá uma dura e pede para ele evitar comportamentos desrespeitosos dentro da academia. Mas ele não quis ser desrespeitoso, só perdeu o timing para se levantar. E agora? Tá ok se levantar, mas não vai parecer patético? Se ele se humilhar, pode virar alvo de bullying. No fim, ele fica sentado, pede desculpas ao diretor ainda na cadeira e promete levar o conselho do velho em consideração. Um silêncio ensurdecedor toma conta, e ele nota que todas as heroínas estão olhando para ele também. Na cabeça dele, ele pediu desculpas, sabe? Mesmo que tenha soado meio arrogante. O diretor finalmente fala, apontando como o Zenon Baskerville é desafiador e não mostra a intenção de mudar de atitude. Caramba, ele piorou as coisas. Mas ele pediu desculpas, não foi? Ele pode parecer malvado, mas é um cara legal. Ainda bem que o diretor deixa pra lá. Como hoje é uma ocasião de celebração, o velho não vai insistir nisso. Mas, se não vir melhoria do lado do Zenon, ele não sabe o que vai acontecer depois. Opa, ouvindo isso, ele fica pensando no que fez antes. E ele achando que o problema era só porque não se levantou na hora certa. Na real, ele ainda não tá acostumado com o nome Zenon. Por isso não reagiu a tempo. Seguindo com o anúncio, o diretor chama o primeiro colocado no vestibular, o Leon, que também é o presidente da classe. Um loiro bonito, filho de um herói, o Leon Brave tem o poder de selar o Rei Demônio. Ele é o único protagonista do Dambura, e mesmo sendo plebeu, tem notas excelentes e é o melhor aluno da classe. Como protagonista, é amado pelas heroínas. O job inicial dele é Cavaleiro Rúnico, uma classe que mistura combate corpo a corpo e magia. Só 2 personagens no jogo têm essa classe. Nosso protagonista também encara o Leon enquanto ele se levanta, admirando o herói que ele controlou tantas vezes no Dambura. Isso até o Leon devolver o olhar com um baita de um olhar fulminante. O Zenon acha isso estranho. Por que o Leon tá encarando ele assim? Não é como se ele tivesse roubado as heroínas, então não sabe por que tá sendo tão odiado agora. O diretor pede pro Leon fazer o discurso de boas-vindas como representante dos novos alunos. O Leon obedece e sobe ao púlpito. Enquanto isso, o Zenon não para de pensar se a atitude rebelde dele antes incomodou o Leon. O Leon começa o discurso dizendo que veio de origens humildes, um plebeu do interior. Em circunstâncias normais, ele nem estaria aqui. Mesmo assim, tá na prestigiada Academia Real de Espada e Magia. Ele diz o quanto tá honrado e agradece aos pais dele e aos pais da Celis, que o criaram e foram seus guardiões. Ele também estende a gratidão aos professores e veteranos que vão guiá-lo daqui pra frente. Ouvindo o discurso, o Zenon pensa que o Leon ia proclamar que será um herói ou algo assim, o que é meio decepcionante. O Leon continua, dizendo que entrou na academia para ficar mais forte e proteger o país. O reino de Slayer é um lugar pacífico, sem guerras, mas isso não significa que não tenha mal para combater. Com isso, ele jura ficar mais forte e lutar contra o mal que faz as pessoas sofrerem, o que faz o Zenon concordar com a cabeça. Isso até o Leon dizer que o tal mal que ele mencionou é um colega de classe na mesma escola. O Zenon não esperava ouvir isso, e os outros também não, porque começam a murmurar entre si. O Leon encara o Zenon diretamente, travando o olhar nele. Nosso cara, por outro lado, não faz ideia de onde vem tanto ódio. Ele não fez nada. Por que o Leon, o protagonista, tá mostrando tanta hostilidade? É sério. O Zenon tem uma teoria. Talvez o Dambura 2 seja uma bagunça criada por algum roteirista que estava devastado por problemas com mulheres. No Dambura 1, o Zenon era só um figurante sem nem ilustração própria. Mas no Dambura 2, ele virou o vilão protagonista de repente, com um backstory que nem existia na primeira versão. Isso faz nosso cara se perguntar se as configurações mudaram por causa de uma conexão forçada entre o Dambura 1 e o 2. Se for assim, será que o Leon tá direcionando ódio pro Zenon mesmo, ele não tendo feito nada ainda? Se esse for o caso, não tem garantia de que o Leon vai derrotar o Rei Demônio como deveria, e a história pode não ter um final feliz. O Zenon considera a possibilidade de o Leon ser derrotado pelo Rei Demônio e o mundo deles acabar. De qualquer forma, como o anúncio dos melhores alunos terminou, o diretor sugere que sigam para as salas de aula. Os alunos começam a lotar as salas, e nosso Zenon faz o mesmo.
Ele escolhe um assento e se acomoda, pensando na trama. Se o roteiro mudou agora, isso significa que todo o conhecimento que ele tem pode não ser útil. Afinal, ele planejava não fazer nada. Mas, se quer sobreviver, precisa se esforçar ao máximo. Por enquanto, ele decide duas coisas. Não vai atrapalhar o Leon de bobeira e vai fazer o possível para não incomodar o herói, para que o Leon tenha uma vida escolar tranquila. Até agora, não tá funcionando, porque o Leon tá constantemente encarando o Zenon como se quisesse arrumar briga. Aquele olhar é mais uma acusação de que o Zenon já fez algo. No momento, tudo que o Zenon pode fazer é desviar o olhar. Bom, tem outro jeito mais confiável, se juntar ao Leon e ao grupo dele para derrotar o Rei Demônio. Afinal, o Zenon é o terceiro personagem mais forte do jogo, depois do Leon e do Rei Demônio. Se derrotarem o Rei Demônio, todos vão poder curtir uma vida escolar segura, sem o mundo acabar. Mas esse problema fica para outra hora, porque agora ele nem sabe o que fazer com o Leon encarando ele. Seguir o roteiro do Dambura 1 é bem difícil, especialmente porque exige que ele seja um Zenon do bem aqui e agora. A aula já começou, e nosso Zenon finalmente nota o professor. Até esse professor foi vítima do Zenon malvado no original, mas, com nosso protagonista no comando do corpo, ele vai garantir que isso nunca aconteça. Pera aí, por que o Zenon original fez isso afinal? Chega disso, porque agora pulamos para o fim da aula. O professor anuncia que os alunos estão livres para conferir as atividades dos clubes como quiserem. Logo, os corredores e áreas da academia ficam cheios de estudantes falando sobre clubes e tal. E claro, incluindo o Leon. Pro nosso Zenon, ele tá voando solo. As primeiras impressões definem o que as pessoas acham de você em poucos segundos. Por causa da aura sombria e da cara assustadora, não ajuda que o Zenon seja parte da infame família Marquesa Baskerville, conhecida pela tirania no reino. Não é como se ele tivesse algo melhor para fazer. Com isso, nosso cara volta para casa para pensar no que fazer a seguir. Ele sobe na mesma carruagem chique e sombria, e no momento em que pisa fora dela, a voz da Neave ecoa pelos corredores, dando as boas-vindas. Ele fica chocado ao ver a empregada parada na porta, mas mais importante, quanto tempo ela tá ali de pé? Tá frio pra caramba lá fora, não tá? Ela garante que não, tirando o casaco das mãos dele enquanto fala. E ainda avisa que o pai dele tá esperando, então ele precisa ir pro escritório agora. Uma sombra passa pelo rosto já meio dark do Zenon, e até a Neave percebe isso. Gandalf Baskerville, o pai do Zenon, é o chefão da noite no reino. Ele é o motivo pelo qual o Zenon original descarrilou pro lado errado. Pelo que se sabe no jogo, dá pra ver que ele é um vilão dos brabos. Líder do submundo, comanda a guilda do crime, é o pacote completo de má notícia. Crime organizado, tráfico, venda de escravos. Você escolhe. Pior ainda, ele é um assassino que manipula matadores de aluguel e enterra tudo na escuridão. O que faz você pensar se o Gandalf não é tipo uma variante do próprio Rei Demônio. Por mais que nosso Zenon queira evitar se meter nos rolos da família do Zenon original, ele não pode fugir disso, já que é o pai dele, né? Com isso, ele caminha até o escritório do velho e bate antes de entrar. Mal pisa no cômodo, Zenon é atacado por uma corrente sangrenta que o deixa imobilizado e o joga no chão. O pai dele surge por cima e dá um oi, como se fosse uma reunião de família, dizendo que faz tempo que pai e filho não passam um tempo juntos. O coitado do Zenon mal consegue falar enquanto encara o temido Gandalf Baskerville. O velho também é usuário de magia sombria, e essa técnica da corrente sangrenta prende e imobiliza o alvo, além de causar dano contínuo, tipo uma tortura das brabas. O Gandalf chuta o filho puto porque ele ficou em segundo lugar no vestibular e continua chutando, irritado porque o Zenon não conseguiu o primeiro lugar numa academia pequena dessas. Você é mesmo o primogênito dos Baskerville? Ele esbraveja. O Zenon só aguenta as porradas, com o velho forçando seus ideais em cima dele. Os Baskerville dominam a noite, então tem que ser os mais fortes, e ele não aceita nenhuma derrota no nome da família. Ele continua batendo no Zenon por sujar o orgulho dos Baskerville. Nosso cara mal consegue abrir os olhos de tanta porrada, e o velho ainda zomba, dizendo que ele é patético e decepcionante por não aguentar nem isso. O Gandalf promete coisas piores se o Zenon não ficar em primeiro na próxima prova. Vira as costas, diz que vai viajar a trabalho e manda o filho obedecer o mordomo e não descuidar do treino. O Zenon consegue se arrastar para fora do escritório, todo machucado e sangrando. A Neave estava lá esperando e o segura bem na hora que ele quase desmaia. Ela o abraça, prometendo tratar ele na hora, e faz o Zenon tomar uma poção. Já era tarde da noite quando o Zenon finalmente acorda. Ele checa o corpo e vê que os machucados causados pelo pai estão sumindo. Aí ele vê a Neave desmaiada do lado da cama, dormindo quietinha. Olhando para ela assim, ele pensa no quão gentil ela é. Mesmo assim,
O Zenon acha que toda essa bondade é desperdiçada num canalha depravado que rouba as namoradas dos outros. Ele não entende por que uma pessoa tão incrível tá servindo um lixo como ele. De repente, ele lembra das porradas que levou do pai, e só a memória disso faz o corpo dele doer de novo. Ele não acredita que existe alguém capaz de fazer coisas tão cruéis e nojentas com o próprio filho. Não tem dúvida. O motivo do Zenon original ter virado um babaca é o Gandalf Baskerville. Deve ser porque o Zenon sofreu abusos diários desde pequeno, o que pesou na cabeça dele até ele surtar. Isso levou o Zenon do jogo a armar contra o Leon e roubar as heroínas. Juntando isso com o fato de que o Leon vem da linhagem de um herói, é querido por muitos, amado pelas heroínas, e ainda por cima é o primeiro da classe, com o Zenon logo atrás. Aí tem o Zenon, um cara nascido numa família amaldiçoada, odiado por muitos, abusado e que cresceu sem o amor do pai. Isso faz nosso Zenon acreditar que o Zenon do jogo ficou com inveja do Leon. Ainda mais porque o Leon virou herói ao derrotar o Rei Demônio, ganhando ainda mais amor. O Leon tem tudo o que o Zenon não tem, o que leva nosso cara a crer que o Zenon original guardava um ciúme e ódio danados do protagonista. Como um ato de vingança brutal, ou talvez só por raiva, o Zenon cuckoldeou o Leon e roubou todas as heroínas. Tá bom. Pensando nisso, nosso Zenon decide um novo objetivo nesse mundo. Antes do Rei Demônio, tem alguém que precisa ser derrotado. O próprio pai do Zenon, Gandalf Baskerville. Esse cara maligno é um inimigo que não deveria existir. Agora que nosso protagonista renasceu, ele quer viver livre e curtir esse mundo. Para isso, ele vai negar tanto o roteiro da equipe do Dambura quanto o pai líder do mal. Aí a Neave se mexe no sono, acorda de repente e vê o jovem mestre olhando para ela. Ela pula para um abraço e desaba a chorar de novo. O Zenon não consegue evitar o peito dela, esmagando o rosto dele, seguido por sons abafados enquanto ela o aperta forte. A Neave vê que o Zenon desmaiou de novo, o que a faz gritar e entrar em pânico. Conforme a noite avança e o Zenon começa a se sentir melhor, ele decide anotar tudo que lembra do jogo, informações dos personagens, detalhes da história e outras coisas úteis para confirmar se tá igual ao que tá acontecendo na vida real. Ele escreve tudo em japonês para não ter problema com o que vai rolar daqui para frente. Uma das coisas cruciais que ele precisa fazer é pegar itens importantes. Depois de anotar tudo, ele guarda os documentos em segurança. A próxima coisa é descobrir como viver nesse mundo. Para começar, ele nem sabe por que foi parar aqui. Mesmo assim, agora ele é o Zenon Baskerville e vai continuar vivendo como Zenon. Para isso, ele precisa derrotar o Gandalf primeiro. Mas aí surge outra dúvida. Será que é permitido sair da mansão dos Baskerville? Se ele fizer isso, o Gandalf pode mandar gangsters e assassinos atrás dele. Além disso, se ele desviar da história, vai ficar impossível prever as ações do Leon. Se dependesse só do Zenon, o ideal seria o Rei Demônio ser selado, como na história do Dambura. Mas, se o Leon perder pro Rei Demônio, o mundo tá ferrado. Naquela noite, sentado na cama, o Zenon pensa que, para ficar mais forte, ele precisa adquirir e desenvolver habilidades. Primeiro, ele precisa checar as dele. Ele murmura status, e uma tela aparece mostrando todas as informações sobre suas habilidades atuais. No Dambura não tem níveis. As habilidades que ele tem possuem proficiência, que aumenta com o uso. Olhando para os stats, ele vê que o job dele é o mesmo do herói Leon, espadachim mágico. Mas entre tudo, o que o faz franzir a testa são os números das habilidades. Ele só abaixa a cabeça, meio puto. Por que a proficiência aumentou tanto no treino? Ele entende para esgrima e magia sombria, mas tem uma habilidade que ele espera nunca precisar usar. O valor máximo das habilidades de combate ainda tá zerado, então pelo menos tem espaço para crescer. Para ficar mais forte, ele precisa aprender novas habilidades e aumentar a proficiência. Se ele subir certas habilidades até um nível específico, pode avançar da classe inicial para uma mais forte. Vamos ver. Ele precisa pegar itens. Tem um monte de itens que ele quer garantir. Armas e armaduras fortes aumentam os atributos. E tem itens específicos que ensinam novas habilidades e magias. Mas tem mais. Também existem acessórios e talismãs que reduzem dano. Esses ele quer muito botar as mãos. Esses itens podem ser conseguidos de 3 jeitos: comprar em lojas, mergulhar em masmorras para pegar sozinho, ou ganhar como recompensa em eventos de equipe. Mas tem itens raros que só rolam em leilões, e isso exige uma grana preta. Se for pegar itens em masmorras, é bom se preparar, porque eles são aleatórios. Os itens de eventos, o Zenon deixa de lado pro Leon.
Afinal, o herói pode precisar deles para derrotar o Rei Demônio, e seria um problemão se o Zenon fizesse algo idiota e o leão perdesse. Claro, ele continua fiel ao plano de evitar o roteiro principal do Dambura, mas também precisa não atrapalhar o leão. A Neave bate na porta e tira ele do transe, entrando com a bandeja do café da manhã, achando que o jovem mestre ainda tá se sentindo mal. Isso o deixa feliz, porque ele tá começando a ficar com fome. Sentado à mesa, o Zenon nota que todos os pratos têm benefícios. O sanduíche e a sopa que ela trouxe recuperam vida e o café cura problemas de status. Só por isso, ele sente o quanto a Neave se preocupa com ele. Ele agradece de novo pelos esforços dela, mas a Neave diz que só tá cumprindo o dever de empregada, então não fez nada que mereça gratidão. Mesmo assim, ele insiste em agradecer, deixando ela vermelha que nem tomate enquanto começa a chorar. Pro choque dele, ele vê sangue pingando no chão. Antes que ele possa perguntar, a Neave já tá correndo pra porta, pedindo desculpas e dizendo que pega os pratos depois. Ele não acredita que uma garota tão bonita como a Neave ficou tão empolgada com um obrigado a ponto de ter um sangramento nasal. Isso é fofo e assustador ao mesmo tempo. Isso o faz pensar o quanto a Neave admira o jovem mestre. Pensando bem, o Zenon do jogo tem vários aliados, então não precisava surtar e roubar a namorada de ninguém. É verdade. Depois do café, o Zenon se arruma e sai do quarto. Ele vê o Zaz, o mordomo-chefe dos Baskerville, já esperando no fim do corredor. Ele é responsável por gerenciar a mansão inteira. O Zaz está preocupado com o jovem mestre e resolve checar, já que o Zenon não treinou no jardim hoje de manhã. Em resposta, o Zenon pergunta se o velho vai dedurar ele pro pai por ter faltado ao treino. O Zaz diz que o pai do Zenon só quer ver o filho virar um cara forte, digno da família Baskerville. Além disso, o Gandalf tem grandes expectativas para o Zenon, e o Zaz espera que o jovem mestre não decepcione. Com isso, o mordomo faz uma reverência. O Zenon passa por ele e garante que o Zaz não precisa se preocupar, porque ele vai atender às expectativas do pai. O Zaz pergunta se o Zenon tem planos para ficar mais forte. Antes de ir, o Zenon diz que tem outros jeitos de se fortalecer, além de ficar balançando espada. Ele jura que vai ficar forte o suficiente para surpreender o pai do jeito dele. E lá vai ele para a escola. Uma semana se passa e tudo continua na mesma. O Zenon segue sozinho, e os colegas ainda fofocam sobre ele, falando da cara assustadora dele. Por outro lado, o leão é bem consistente em mostrar hostilidade, mas isso não importa agora. Quando se trata de estudar, é tranquilo para o nosso protagonista. Usar magia também parece natural no corpo dele, então é fácil. Mas, fora isso, a aula que ele mais espera tá quase chegando. Hoje, o professor anuncia que a lição vai ser sobre exploração de masmorras e manda os alunos formarem grupos antes de saírem. No mundo do Dambura, as masmorras são cheias de monstros e tesouros que aparecem naturalmente. É tipo um baú sem fim, gerando recursos infinitos. O problema é que, se deixar uma masmorra sem cuidado, ela vira uma bomba relógio, cuspindo monstros sem parar. Todo mundo sabe que a academia foi criada com o objetivo de exterminar os bichos que vivem nas masmorras. Basicamente, o lance da academia é formar gente para proteger a vida do povo. O Zenon lê o nome da masmorra dentro da academia, o Playground dos Sábios. Com todos reunidos na entrada da masmorra, o professor nota uns lobos solitários na classe. Tipo o Zenon, para ser exato. Ele tem que falar alto e bom som que tá de boa sozinho. Não precisa de ninguém, não. Ele acha que dá conta da masmorra tutorial de boa. O professor não tem muito o que dizer sobre isso, mas por sorte, outra aluna dá um passo à frente e diz que também tá de boa sozinha. O Zenon reconhece a Urza Blackfang, que no começo é meio arredia, evitando contato com todo mundo. Mas no jogo, quando ela se junta ao Leon, ela abre o coração, o que é crucial pro arco dela. O professor avisa que explorar a masmorra sozinho é perigoso, ainda mais sendo a primeira vez. Então ele pergunta se tá tudo bem se a Urza e o Zenon formarem um dueto, mas os dois não cedem e insistem em ir solo. Pro Zenon, é porque ele não quer atrapalhar o roteiro do Leon. Então, tá decidido a ter o mínimo de contato com a Urza, uma das heroínas principais. O professor solta um suspiro de cansaço, mas tentou fazer o melhor para juntar os dois. Ele avisa que, na real, não tem monstros muito perigosos nessa masmorra. Mas, se algo der errado lá dentro, é por conta deles. E se por acaso perderem a vida, a academia não vai se responsabilizar. Com isso, ele pede para ninguém fazer nada impulsivo. Depois de falar tudo o que precisava, o professor manda começarem a explorar em ordem. Cada grupo entra na masmorra com 10 minutos de diferença do grupo anterior. Ele também avisa para trazerem os itens coletados e os drops dos monstros. A guilda de gerenciamento não compra os itens, mas eles contam pra nota. Aí, uns alunos gritam que vão primeiro, mas outros reclamam,
querendo que o grupo deles entre na frente. Logo, todo mundo tá discutindo, sem decidir a ordem. Vendo isso, o Zenon só suspira porque tá todo mundo louco pra entrar na masmorra. Essa briga toda podia ter sido evitada se o professor tivesse decidido a ordem, e o Zenon não é o único puto com a confusão. A Urza olha pros colegas com desdém, franzindo a testa, achando que eles estão agindo como se fosse um passeio, o que é meio inconsequente, né? O Zenon fica surpreso que ela tá falando com ele. É a primeira vez que um colega puxa papo, afinal. A Urza aponta que ninguém resiste, já que a cara do Zenon grita problema, e eles têm medo dele. Ele não podia estar mais arrependido disso, mas fora isso, ele tá curioso sobre o que a Urza tá tramando. Ela responde seca que, de todo mundo, ele é o único que parece não ter nada pra fazer. Com isso, ela sai na frente e pede pro Zenon avisar que, se não decidiram a ordem ainda, ela vai na frente. O Zenon nem consegue reagir, porque ela continua andando sem olhar pra trás. Nossa, essa garota tem uma personalidade surpreendentemente legal. Enquanto ela passa pelos colegas, os outros começam a reclamar, dizendo que não é justo. Mas as queixas caem em ouvidos moucos. Com ela já dentro da masmorra, o povo continua falando como ela foi injusta. Aí o Zenon entra na parada e mete o louco. Ele grita com os colegas dando bronca porque eles não decidem nada e tão desperdiçando o tempo de todo mundo. Ele não quer saber se é pedra, papel, tesoura ou sorteio, é pra decidirem logo, porque o sol já tá se pondo. O surto dele faz todo mundo calar a boca, e no fim eles decidem a ordem quietinhos com pedra, papel, tesoura. A entrada flui de boa graças à bronca dele. O professor se aproxima do Zenon, elogiando as habilidades de liderança inesperadas. Ele não esperava isso dele, e agora tem um novo respeito. O Zenon responde que o professor não precisa mudar de opinião sobre ele, já que não sabe nada sobre ele. É verdade, e isso deixa o professor meio envergonhado de admitir. Mas parece que o professor agiu igual aos colegas do Zenon, mantendo distância por causa da aparência e da fama da família. Como professor, ele deveria ter uma visão objetiva, e isso é algo para ele refletir. Mas fora isso, ele tá preocupado se o Zenon tá de boa sendo o último a entrar, já que não participou do pedra, papel, tesoura. O Zenon explica que quer confirmar uma coisa. Os itens e tesouros da masmorra têm uma taxa, né? Ele pergunta se os itens dessa masmorra também têm imposto. O professor lembra que isso é só uma aula, e como a masmorra é gerenciada pela academia, não tem imposto. Mas os itens encontrados aqui valem quase nada se forem vendidos. Ele acha importante dizer que quase não tem baixas nessa masmorra, porque não tem monstros fortes. O Zenon não tá nem aí pros monstros e fica feliz de saber que os itens não têm taxa. Com isso, ele diz que vai dar o melhor para caçar itens. Ele caminha até a entrada da masmorra, e o professor avisa para voltar se ficar perigoso. O Zenon só acena, dispensando ele. Na entrada, ele tá animado para detonar essa masmorra. Uns slimes pulam pelo corredor escuro, e o Zenon corta eles ao meio com a borda sombria na hora. Sem vida, ele encara os corpos até eles revelarem o núcleo. Ele pega o drop, o núcleo de slime. Olhando assim, ele confirma que o cenário da vida real é igual ao do jogo. Como é um tutorial, não tem mobs ou armadilhas, o que torna fácil ir solo. Ele segue em frente e encontra umas bolas flutuantes. Esses bichos vêm direto pra cima dele, mas ele corta fácil. Igual aos slimes, ele pega os drops. No geral, é moleza, tipo um aquecimento. Se ele tem alguma preocupação, é o monstro no andar mais baixo. Quanto mais fundo ele vai, mais slimes aparecem, agora em maior número. Dessa vez, os slimes estão se movendo juntos, provavelmente para atacar melhor. Mas pro Zenon, isso não importa, porque pequenos são pequenos. Ele encara eles de frente, empolgado para detonar esses slimes, que são só sacos de pancada. Não demora para ele acabar com a colônia inteira. Então, ele continua até chegar no corredor que leva para os andares mais baixos. Ele desce e mal entra na parte inferior quando vê 3 colegas machucados. Um deles está bem pior que os outros 2, e ele ouve eles falando. O cara tá se sentindo um lixo por perder para um monstro fraco, mas tenta não pensar muito nisso, já que é a primeira exploração. Enquanto isso, nosso Zenon tá mandando ver, deixando um rastro de corpos pelo caminho enquanto passeia pelos corredores escuros. Ele desce até o 3º andar inferior. Lembrando agora, só a Celis, o Leon e a Urza conseguiram chegar ao andar mais fundo no jogo. À direita, ele vê mais colegas, e dessa vez tem mais feridos. Ele já esperava isso, que as baixas aumentam conforme vão mais fundo. Aí ele nota 2 colegas fazendo algo fora da curva. Uma garota tá curando um cara com a cabeça no colo dela. É uma habilidade de classe A, mas ele decide desviar o olhar. O Zenon sabe que, se você se junta com idiotas sem cérebro, eles te puxam pra baixo cedo ou tarde. Ele ouve uma voz pedindo pra todo mundo se alinhar pra ser curado. É a tia Uranus. A loiraça cura todo mundo de graça. E o mais impressionante é que, não importa quantas pessoas ela cure,
o mana dela nunca acaba, como esperado da tia, a sábia. Os colegas agradecem, enquanto o Zenon fica parado, boquiaberto. Ele dá um tapa na própria cara para não ficar muito encantado com a tia. Se ele olhasse mais, certeza que ia se apaixonar, e isso não pode rolar. Seria um final ruim com a ressurreição do Rei Demônio se ele virasse o protagonista Cuckold. Para evitar a tentação, o Zenon sai andando, mas a tia já viu ele. Ela se aproxima e chama o Zenon. Ele se vira, cumprimentando a terceira colocada da academia, mas a tia olha para ele com um olhar quase ardente. Os outros alunos ficam nervosos com o confronto repentino, mas não tem maldade entre os dois. Pra tia, ela só quer curar o Zenon, mas ao checar o corpo dele, parece que ele não precisa. O Zenon aponta que é só uma masmorra tutorial e pergunta o que ela tá fazendo esse tempo todo. Ela tá curando todo mundo. Horas. Afinal, ela não consegue deixar um ferido sem ajuda. O Zenon desvia o olhar, comentando como ela é misericordiosa. Mas ela não deveria seguir em frente também? A tia sorri e diz toda feliz que tem permissão dos amigos. Pra ela, é mais importante que alguém do grupo avance aos poucos para alcançar o objetivo. Bom, o Zenon não tem muito o que falar sobre essa amizade toda. Ele sabe que a tia é a personificação da dedicação e do sacrifício, e ela até se sacrificaria por qualquer um. No Dambura teve momentos em que ela arriscou a vida para salvar quem estava em apuros. Claro, o comportamento de santa dela é admirável, mas pro nosso protagonista, só o deixa ansioso, como no jogo. Ela é uma boa garota, mas ele não pode evitar ficar meio irritado com essa abnegação. Ele não entende quem se sacrifica para ajudar os outros, até abrindo mão da própria felicidade. É absurdo. O Zenon continua sua exploração solo, virando as costas pra tia sem dizer mais nada. Não é lugar dele dar bronca nela. Ele deixa a bronca pro herói. A tia chama ele e pergunta se tem algum problema, mas o Zenon não responde direto. Só diz que vai na frente e que ela deve continuar ajudando os outros, mas com moderação. Enquanto entra num túnel escuro, o Zenon lembra a si mesmo que não é ele quem vai salvar a tia, a santa ferida. É o Leon. O herói deve ser o que vai livrar a tia desse ciclo de sacrifício. Então não é com ele. Como o vilão de verdade, o Zenon sai com estilo. Ele desce por um túnel longo e sinuoso, tão fundo que a luz mal chega nas partes mais baixas, até chegar no quarto andar. Mal pisa lá, um grupo de coelhos raivosos com chifres vem correndo para atacar. Mas não são páreo pro Zenon, que corta todos com facilidade. Mesmo assim, ele não vê nenhum colega por ali, o que mostra que ninguém chegou tão longe. Então, Leon, Celis e Urza provavelmente já estão no andar mais baixo. Ele pega os drops e lembra que, se tá seguindo a história do Dambura, o Leon já deve ter derrotado o monstro de lá agora. Enquanto isso, nosso Zenon tá preso enfrentando essas orbes voadoras fraquinhas. Ele tá claramente insatisfeito com isso, mas é só isso. É assim que acaba a primeira experiência dele numa masmorra? De repente, um grito de dor corta a caverna, fazendo o Zenon virar na direção da voz. O som vem de uma caverna ali perto. Ele ouve mais vozes, frenéticas, falando sobre o que acabaram de fazer e mandando alguém recuar. O Zenon corre pra lá, e pelo tom das vozes, ele se pergunta o quão ferrados esses caras devem estar pra gritar assim. Ao sair do corredor, ele vê 2 colegas de classe e repara no bicho que tá deixando eles ocupados. É um gárgula. Peraí. Esse monstro não deveria estar no andar mais baixo? O bicho ataca e corta a garota chamada Alicia, deixando o cara puto, mesmo estando todo machucado. O gárgula dá uma risada maligna, louco pra matar os humanos, quase obcecado por isso. O Zenon tá confuso, porque esse monstro não era pra estar aqui. No roteiro do jogo, o Leon, a Celis e a Urza lutam juntos contra ele no andar mais baixo. E o Leon desperta o poder do sangue de herói, o que deveria afugentar o Gárgula. O Zenon lembra que, no jogo, o Gárgula fugiu durante a luta e matou vários colegas enquanto escapava. Esse incidente foi mencionado de passagem, e o Leon se culpa pela morte dos colegas, o que o faz refletir sobre sua fraqueza e treinar mais, aquele clássico gatilho de crescimento. Olhando para os 2 que estão apanhando do Gárgula, o Zenon finalmente saca que esses são os colegas que morrem no jogo. São só personagens secundários, feitos pra morrer, mas eles também têm suas vidas, né? Vendo o cara lutando na frente dele, o Zenon lembra da dor do Leon no Dambura. Pra o herói crescer, esse cara tem que morrer. O Zenon desvia o olhar, murmurando que ajudar ele seria ruim, né? Pro Leon odiar a raça demoníaca e crescer como herói, esse colega precisa bater as botas. Ele pensa no que tá rolando diante dos olhos dele. Se ele interferir, o futuro onde o Leon derrota o Rei Demônio e salva o mundo pode mudar. Com isso, ele embainha a espada e vira as costas. Ele escolhe ignorar o que tá acontecendo e só espera que os 2 não levem pro lado pessoal. Mas aí o Gárgula desarma o colega, deixando os 2 expostos e vulneráveis. Enquanto o Zenon continua andando, ele para ao ouvir os 2 tentando se salvar, mesmo sabendo que é inútil. Eles se abraçam, aceitando a morte.
De repente, algo acerta o Gárgula, desequilibrando ele. Os dois não acreditam quando alguém fica entre eles e o monstro. O Zenon encara o Gárgula de frente porque, no fim, ser vilão não combina com ele. Um colega grita lá atrás. Não é o Baskerville, mas o Zenon manda ele calar a boca. Ele justifica a intervenção dizendo: um herói que não fica mais forte só por causa de um roteiro reescrito não é herói de verdade. E se eu abandonar alguém numa situação dessas, aí sim eu seria um lixo completo. Ele proclama que não vai deixar os colegas morrerem só por causa do roteiro. O Gárgula, claro, não fica nada feliz com a intromissão e tá puto com o Zenon, prometendo que ele não vai escapar. A ameaça só faz o Zenon rir, enquanto ele pula na briga, dizendo que um chefão de tutorial como esse não tem moral pra falar assim. Além do mais, ele é o grande vilão que nem o protagonista do Dambura consegue vencer. Esse Gárgula, um monstro secundário, acha mesmo que tem chance contra o Zenon? O bicho abre as asas e solta um rugido, chutando o Zenon, mas erra feio. O Zenon ataca o braço do monstro, mas não faz efeito. O Gárgula é durão. Ele ri de novo, gritando que é tudo inútil. O Zenon fica meio irritado que os ataques físicos não funcionam. Mas, se a memória não falha, esse Gárgula tem a mesma força de um monstro que você encontra no meio do Dambura. Com a espada enferrujada de iniciante, ele não consegue causar dano. Então, ele tenta algo diferente. Ele usa magia sombria e lança a borda sombria no Gárgula. Esse ataque machuca o monstro, ele sabe. O Gárgula tem atributos físicos altos, mas resistência mágica baixa. Então, tá na cara que a única opção do Zenon é atacar com magia. A questão é: quantas dezenas de ataques mágicos ele vai precisar para derrubar esse bicho? O Gárgula voa, e o Zenon nota estilhaços se formando nos braços do monstro. O bicho dispara tudo na direção do Zenon, que desvia. Encarando esse monstro gigante, até o Zenon sabe que esse inimigo exige um grupo inteiro para derrotar. Infelizmente, ele é um jogador solo. Mesmo enfrentando esse perigo, o Zenon segue em frente. Dessa vez, ele planeja acabar com tudo num golpe crítico. O Gárgula balança os braços para tentar acertar ele, mas o Zenon usa isso a seu favor e começa a escalar o braço do monstro. Ele corre direto para a cabeça do bicho, porque sabe onde é o ponto fraco. O Zenon chega no peito do Gárgula e crava a espada na junção do pescoço com o queixo, enquanto o monstro solta um rugido de dor. No Dambura, todos os inimigos têm um ponto fraco definido, e acertar ali conta como golpe crítico. No caso do Gárgula, o ponto fraco é bem embaixo do queixo. O Zenon pergunta pro monstro como é ser morto por um oponente inferior, sabendo que esse Gárgula matou vários colegas quando foi derrotado pelo herói. Deve ser humilhante até para um chefão de evento, né? O Gárgula tenta manter a pose e vai repetir o papo de matar todos os humanos, mas não consegue. O Zenon solta um chama do inferno, o ataque perfurando o crânio do Gárgula, que finalmente cai. O Zenon embainha a espada e diz pro monstro moribundo que a classe inicial mais forte do jogo é o espadachim mágico, que é ele e o Leon. O Gárgula desaba no chão, e nosso protagonista diz que não tinha como ele perder pra um chefão de tutorial fraquinho assim. Caralho, o maluco é brabo. Quando o corpo do monstro vira pó, ele deixa um drop bem maior que os outros. O Zenon pega, percebendo que é a primeira vez que ele luta de verdade desde que chegou nesse mundo. Esse item na mão dele é a prova da vitória. Ele ainda não sabe como derrotar o monstro do evento vai afetar a história, mas, por enquanto, ele curte o fato de ter salvado uma vida que deveria morrer no jogo. Depois de pegar os drops, o Zenon se vira para os colegas machucados. Ele vê o cara dando uma poção de cura para a garota e pergunta se eles estão de boa. A garota sorri e diz que sim, agradecendo muito por ele ter salvado eles. O Zenon nota várias poções de cura no chão, o que o faz pensar que eles estão ficando sem. Ele entrega 2 das poções dele para os colegas, mas eles hesitam, porque não tem nada para retribuir. O Zenon diz que não tem problema, já que as poções são baratas. O cara chora com esse ato inesperado de bondade e dá a poção para a colega desmaiada. O Zenon vai embora quando vê que a condição da garota melhora. O cara se curva até o chão, agradecendo por salvar o pescoço deles. Para nosso herói, não é nada demais, são colegas, né? Mas o cara não para, agradecendo não só pelas poções, mas por derrubar o monstro. Ele nunca imaginou que um bicho tão forte ia aparecer numa masmorra dessas. E não foi nem por baixar a guarda. O Zenon explica que o bicho era um irregular. Mesmo que eles tenham perdido, não significa nada. Mesmo assim, o cara se sente um inútil. Ele acha que é culpa do líder, culpa dele que a amiga quase morreu. Se ele fosse mais forte, ninguém teria passado por um evento tão cruel. Ele soca o chão de frustração. Vendo ele assim, o Zenon pensa que o cara tem um baita senso de responsabilidade. Ele é bom demais para um secundário, sentindo tanto pelos ferimentos dos amigos. Tocado por essas emoções, o Zenon sugere que, se ele se sente responsável, é mais um motivo para ficar mais forte.
Ele precisa ser forte o suficiente para proteger os amigos na próxima. O cara olha para cima com lágrimas nos olhos e as enxuga. O Zenon tá certo, ele só precisa ser mais forte. Como o Zenon. Nosso Zenon responde que o cara não precisa usá-lo como exemplo. Eles vão passar um tempo danado na academia, então é só fazer o melhor, né? O cara pede desculpas e agradece de novo por tudo que o Zenon fez. A essa altura, nosso protagonista tá ficando meio irritado com ele. Mas o colega explica que deve um pedido de desculpas decente, já que julgou o Zenon errado. Como quase todo mundo, ele achava que o Zenon era um cara bem pior, com aquela cara assustadora e sendo um Baskerville. O Zenon leva na boa, sabendo da sua aparência e da fama da família. Mas o que ele não espera é o que o colega diz em seguida, que o Zenon Baskerville é um cara legal. Ele podia ter virado as costas e abandonado eles, mas se arriscou para salvar os dois e ainda deu poções, mesmo sendo ignorado pela classe toda. O cara faz uma reverência de 90 graus e pede desculpas com sinceridade. Essa demonstração deixa o Zenon envergonhado, mas, como ele tem um papel a cumprir, só limpa a garganta. Pensando bem, ele sempre foi um lobo solitário, e essa é a primeira vez que um colega fala com ele de verdade. Depois de tanto tempo na solidão, até ele fica sem saber o que dizer. Não precisa nem falar que ele tá sem graça. O Zenon pega um dos drops do bolso e dá pro colega. Ele diz pra não se preocupar tanto, porque até ele sabe o quanto sua cara é assustadora, e que os Baskerville são vistos como malignos. Além dos drops, ele entrega um incenso mágico que repele monstros fracos. Só funciona contra bichos fraquinhos, mas ele acha que o cara e os outros colegas vão dar conta de monstros desse nível. O colega não poderia estar mais grato por tudo que o Zenon fez, jurando que vai retribuir o favor um dia. Pela primeira vez, nosso herói dá um sorriso genuíno para alguém além da Neave, dizendo que o cara pode pagar quando tiver sucesso. O Zenon continua descendo a masmorra e encontra um grupo de lobos sombrios. Antes que os bichos possam atacar, ele já derruba todos. Comparados ao Gárgula, esses monstros são moleza. Conforme ele avança, a arquitetura do lugar muda aos poucos, de cavernas rochosas para tijolos polidos. Esse é o andar mais baixo, o playground dos sábios. Assim que o Zenon entra nesse nível, ele nota que já tem gente ali. O Leon fica surpreso de ver ele, e do lado estão a Urza e a Celes. Nosso herói pergunta se eles estão de boa, mas já esperava isso do descendente do herói. O Leon pergunta como ele sabia que eles estavam em perigo, mas de repente faz um clique. Será que foi tudo coisa do Zenon? O Zenon só dá de ombros, sem ideia do porquê da raiva do Leon. O que ele sabe é que um monstro forte apareceu antes, e ele achou que o Leon e os outros tinham topado com ele também. Peraí, então quer dizer que o Zenon foi atacado pelo monstro também? O Leon acha inacreditável que o Zenon tenha saído ileso. Ele explica que, mesmo estando bem, o monstro feriu outros colegas. As pernas do Leon fraquejam ao ouvir isso. Ele sente vergonha, arrependimento e decepção consigo mesmo, tudo de uma vez, e começa a chorar. Se ele não tivesse deixado o monstro escapar, a Celes chora junto, consolando ele, dizendo que não é culpa dele. Se o Leon não estivesse com elas, ela e a Urza teriam morrido. Foi o Leon quem protegeu elas contra o monstro. Não foi o bastante pro herói Leon, que se culpa ainda mais. Os colegas nunca teriam se machucado se ele tivesse derrotado o monstro direito ali. Com isso, o Leon se xinga com desdém. Descendente de herói? Quem ele tá enganando? Ele não passa de um cara sem poder. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. O Zenon só observa enquanto o Leon continua lamentando suas falhas. Mas, no meio de todo esse drama, a Urza é a única que não se abala, enquanto o Zenon só suspira. No roteiro original, o inimigo que escapou do Leon acabou matando um colega deles. A partir daí, o Leon cresce dramaticamente por causa do arrependimento. Mas, com as mudanças que o Zenon fez, ele se pergunta se ainda dá para esperar o mesmo crescimento do roteiro original. O Leon continua chorando, socando o chão até o punho sangrar de frustração pela própria impotência. O Zenon observa em silêncio, enquanto a Celes e a Urza tentam consolar ele. O Zenon vira as costas, pensando como o herói vai crescer a partir daqui. Bom, não adianta pensar no futuro agora. Tudo o que podem fazer é encarar o que tá na frente deles. Tá na hora do Zenon voltar para sua exploração da masmorra. Antes de continuar, ele avisa o trio para tomar cuidado no caminho de volta. Mas, quando começa a se afastar, o Leon chama ele. E agora, o quê? O herói parece envergonhado pra caramba pra dizer o que tá pensando. Ansioso pra voltar pra sua aventura, o Zenon manda ele falar logo. Pra surpresa dele, o herói agradece de verdade. E o mais chocante é que o Leon até abaixa a cabeça, agradecendo por o Zenon ter dado poções pros colegas e, no geral, ter coberto as falhas dele. Isso tá acontecendo mesmo? O Leon, que só mostrou hostilidade, tá agradecendo ele. Quem diria?
Até o protagonista sabe quando agir direito. Mesmo assim, o Leon avisa pra ele não se enganar. O herói deixa claro que nunca vai perdoar um vilão como ele, e acha que o Zenon vai ter o que merece no tempo certo. Não esquece essa merda aí, porra. Com isso, o Leon vai embora, seguido rapidinho pelas Celes. O Zenon só coça a cabeça e vai pro lado oposto, até ouvir a Urza chamar ele. Ela pergunta direto se foi ele quem derrubou o Gárgula. E se foi, qual o problema? Ela sabia. A Urza notou que a vibe do Zenon é diferente dos outros. A garota samurai se orgulha de ter instintos afiados. Como a curiosidade dela tá satisfeita, ela vai atrás do Leon, mas não sem antes dizer pro Zenon que espera lutar com ele um dia. Afinal, lutar contra os fortes é a melhor forma de aprender. Agora o Zenon tem mais uma coisa pra lidar. Vai ser uma estrada braba pela frente. Enfim, ele volta pra aventura na masmorra e encontra uma sala estreita com um trono no fundo. Ele não liga muito pro trono chique, mas sim pro baú que tá em cima da almofada. Ele abre e encontra algumas medalhas, levantando uma delas no ar. Masmorra concluída. Finalmente, ele pegou a medalha do Playground dos Sábios. Ele lembra de quando jogou Dambura pela primeira vez e chorou, achando que tinha acabado depois de derrotar o Gárgula, mas esqueceu da medalha, o que significava não completar a missão. Deve ser uma história comum entre os jogadores de masmorra, né? Pensando nisso, será que o Leon e os outros pegaram as medalhas deles? Se esqueceram, que mancada. De qualquer forma, o Zenon começa a tatear os tijolos na parede e encontra um diferente. Ele empurra e revela uma sala secreta cheia de riquezas, chamada Sala da Fortuna. O rosto sombrio dele se ilumina na hora, porque pelo que ele sabe, essa sala só aparece na segunda conclusão da masmorra. Ele mergulha na pilha de moedas de ouro procurando algo. De repente, a mão dele agarra um negócio. Ele puxa e revela um baú. Dentro, tem uma bolsa mágica. A Sala da Fortuna é onde ficam guardados ouro e itens mágicos de conclusões anteriores. Com a bolsa mágica, dá para carregar itens ilimitados. Entre você e eu, esse é o verdadeiro tesouro aqui. O Zenon começa a pular de alegria, porque quem não faria isso? De repente, ele é bilionário. Ele enche a bolsa com moedas de ouro, armas e outros itens raros. Nosso cara não vai sair dessa sala até enfiar tudo na bolsa. Enquanto tá ocupado enchendo, ele sente algo sombrio correndo pelas veias, como se fosse chamado. Ele se vira e vê uma espada negra gigante cravada no topo da pilha de ouro atrás dele. Ele não acredita. É a espada demoníaca Amatsuba Kirimaru. Não tem como confundir, com o cabo curvo e as veias vermelhas pulsando como vasos sanguíneos. Nosso protagonista criou essa arma no jogo ele mesmo. Ele encomendou de um ferreiro e juntou os materiais para fazer essa obra-prima. Ele não acredita que sua arma querida tá nesse mundo. E é ainda mais impressionante, porque essa arma supera até a espada sagrada suprema X-Brave do final do jogo. O Zenon pega a espada e a levanta, lembrando como ela causa um dano absurdo até no modo difícil, desde que as habilidades estejam no máximo. Peraí, se essa espada que ele mesmo desenhou e encomendou tá aqui, será que todos os itens são baseados nos dados do jogo dele? Será que são itens transferidos do progresso dele no Dambura? Mas a maior questão é, quem armou isso tudo? Se for assim, significa que ele não caiu nesse mundo e possuiu o Zenon por acaso. Será que ele renasceu aqui por vontade de alguém? Mas de quem? Irineu, você não sabe nem eu. Um monte de perguntas já tá inundando a cabeça dele. Ele não consegue evitar. Por que ele renasceu como o Zenon no Dambura 2 e não como o Leon no Dambura 1? Com certeza, esse renascimento não é por acaso. Tem que ter um motivo por trás disso. Qual é o propósito de mandar ele pra cá? E como trouxeram os dados do jogo pra esse mundo? Com isso, nosso protagonista sai da masmorra com um monte de perguntas e nenhuma resposta. Assim que ele aparece, os colegas ficam chocados. O Zenon vai direto pra professora e joga a medalha pra ela. Todo mundo olha curioso enquanto a professora anuncia que reconhece a conquista do Zenon no Playground dos Sábios. Quê? Conquista reconhecida? Parece que o Leon e os outros nem notaram isso, enquanto os alunos trocam olhares, checando se também perderam essa parte. Então, não era só um treino. Com isso, a professora dá o sinal verde para o Zenon explorar outras masmorras. Ele pode ter sobrevivido ao encontro com o Gárgula, mas a professora lembra para tomar cuidado extra em outras masmorras. Assim, as aulas do dia acabam. Enquanto o Zenon vai para casa, ele não para de pensar que precisa mesmo arranjar aliados. Afinal, ir solo na exploração de masmorras tem limite. Pelo menos ele pegou um monte de itens brabos na Sala da Fortuna. O único problema é que ele não pode equipar a maioria ainda. Ele não consegue usar esses itens se não subir o nível das habilidades. Por um momento, ele até duvida de si mesmo, pensando se deveria ter pegado armas mais fracas. Mas não, esse não é o jeito. O Zenon sabe que precisa subir as habilidades, porque ir solo em masmorras difíceis só vai até certo ponto.
Se ele for atingido por veneno ou maldição, precisa de um curandeiro. Sem um curandeiro para paralisia ou petrificação, ele tá ferrado. No fundo, ele sabe que aliados são essenciais. Mas o que ele pode fazer? Nosso cara tá praticamente sozinho. Ele precisa de um aliado tão habilidoso quanto o Leon, mas isso é quase impossível. As únicas opções são contratar um mercenário ou comprar um escravo. No Dambura, dá para contratar mercenários por ouro, mas claro, eles têm suas desvantagens. São pouco confiáveis, fogem quando a coisa aperta e até roubam seus itens. Aí tem os escravos. Eles podem ser comprados num leilão no reino dos escravagistas, já que a escravidão é legal. Os escravos são ligados aos donos por magia de escravidão, forçando lealdade eterna. Eu faria esse acordo. E você, Yurivit, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Ele pode ser o Zenon agora, mas no fundo ainda é uma pessoa decente, então tá bem na dúvida sobre comprar escravos. Mas com a vida em jogo, ele não pode escolher muito, né? Afinal, se morrer aqui, duvida que tenha um botão de continuar. Tá decidido então, ele precisa sobreviver, e para isso subordinados leais são essenciais, mesmo que sejam escravos. É tempo de medidas desesperadas, como diz o ditado. Com isso, ele se vê na frente de várias tendas gigantes juntas, com nobres entrando nas instalações. O Zenon é recebido por um cara baixinho de chapéu alto, que se curva para o jovem mestre da casa Baskerville. O homem até leva ele para a primeira fila, e o Zenon agradece de boa. Então, ó o lance. Para comprar e vender escravos, ele precisa se juntar a essa galera nojenta. Que coisa, não? Antes de tudo, ele precisa de subordinados leais para enfrentar o pai, o chefão do submundo. A voz estrondosa do leiloeiro ecoa pelo salão, dando boas-vindas aos cavalheiros e damas elegantes por participarem do grande espetáculo do leilão de escravos. O primeiro lote, com uma criança, um cara fortão e uma mulher bonita, é exibido na frente deles. A galera, no meio da multidão, logo grita lances. De 100 mil a 800 mil. O Zenon faz careta vendo os escravos e como essa suposta nobreza age ao ver eles. Isso rola por um tempo, com muitos nobres brigando para botar as mãos nos escravos apresentados. Até agora, eles terminaram o lote 5, e o próximo é um garoto de cabelo loiro e olhos azuis impressionantes. O lance inicial é 100 mil, e a multidão explode com lances próprios. Enquanto isso, o Zenon desvia o olhar. Na real, ele poderia fácil comprar uns escravos, já que os bolsos estão cheios com o ouro da Sala da Fortuna. Agora, ele só espera conseguir um escravo impressionante com o poder de fogo certo. Ele mexe no bolso e pega um monóculo esquisito, colocando no olho direito. Esse troço é o Olho de Deus. Originalmente, serve para checar as habilidades de monstros, mas, nessa situação, ele usa para avaliar as habilidades e proficiência dos escravos. O poder do Olho de Deus deixa você ver as habilidades e a proficiência do oponente, o que é bem útil em batalhas. Os escravos apresentados até agora tão fracos em habilidades de combate, embora tenham habilidades de charme. Mas quem usa charme, sério? Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Claro, habilidades podem ser adquiridas com o tempo, mas o crescimento de habilidades inatas é de outro nível. Pelo lote de hoje, parece que o talento que ele procura não tá entre os escravos aqui. O Zenon se levanta e começa a ir para a saída, já pensando no próximo passo, porque parece que ele precisa de uma abordagem mais criativa. Aí o leiloeiro anuncia que vão mostrar o último escravo do dia. Antes da grande revelação, ele aumenta a atenção, apresentando esse escravo como alguém de uma das tribos mais raras, importada do continente demi-humano do norte. A multidão já está animada, mas essa descrição faz o Zenon virar para olhar o escravo apresentado. Diante deles, está uma garota de aparência delicada, mas não se engane. Ela é uma goblin de cabelo branco. O cabelo branco como neve, a pele clarinha, o olho dourado e o chifre vermelho na cabeça são provas irrefutáveis de que ela é da raça demoníaca Oni. Mas isso é impossível, porque a Oza não é nem personagem do Dambura. Nosso herói lembra que ela aparece num jogo chamado Warlord of the Holy Seas, desenvolvido pelos mesmos caras que fizeram o Dambura. Esse jogo é uma simulação de guerra num paraíso tropical, onde aliados se juntam para vencer batalhas contra nações rivais. A Oza deveria ser uma das aliadas nesse jogo. Então, por que ela tá aqui no Dambura? Isso é loucura. É como se os dois mundos colidissem num crossover. Os jogos piraram de vez. Enquanto os nobres estão ocupados dando lances para pegar a Oza, o Zenon lembra das informações sobre a tribo Oni. A tribo Oni é uma raça rara. Eles envelhecem devagar e ficam jovens para sempre. Além disso, eles também têm uma força física fora da curva. Pelo jeito, Dambura 1, 2 e até Warlord of the Holy Seas se misturaram aqui.
Mas e se eles sempre compartilharam o mesmo mundo? Afinal, Dambura e Warlord of the Holy Seas são interligados no cenário global. Talvez a história só seja ambientada em um mundo diferente. Não, isso até pode ser possível, já que todos vieram do mesmo criador. Então, se tiver uma história secreta conectando tudo, o Zenon não ficaria surpreso. Nesse momento, um dos nobres grita o maior lance até agora, 500 mil. O Zenon volta a atenção para o leilão e usa o Olho de Deus para checar os stats da Osa. As habilidades dela incluem reforço corporal e arte do martelo poderoso, e ela tá no nível 9. Ela é uma pancadora braba. Até o Zenon fica impressionado com ela já ter 3 habilidades no cinto, todas de combate. Só por isso, ele sabe que a Osa é uma potência. Ela é exatamente quem ele tá procurando. Mas, se esse mundo tá mesmo ligado ao Warlord of the Holy Seas, então a Osa deveria seguir o roteiro da história de lá, né? Nosso protagonista lembra que, na história, ela começa como escrava e depois se junta ao grupo do protagonista. Esse leilão é o gatilho que sela o destino dela como escrava. Se o Zenon comprar a Osa aqui, ele tá basicamente jogando uma chave inglesa no tapete gigante da história do Holy Seas. Além disso, a Osa acaba virando a namorada do protagonista lá. Então, será que tá mesmo de boa ele forçar seus caprichos egoístas e mudar o destino dela? É claro. De repente, o Zenon nota algo. Ele começa a voltar pro assento bem quando o leiloeiro anuncia que, se alguém der um lance maior que os atuais 6,5 milhões, leva. A Osa tá lá na frente, tímida, com os olhos marejados. A carinha de coitada dela faz o Zenon apertar o próprio rosto, até que ele levanta a mão e lança 10 mil dólares. A multidão não acredita. 10 milhões? O aumento absurdo no preço é insano. Enquanto o Zenon volta pro assento, ele ouve os outros nobres questionando se ele tá mesmo decidido a gastar tanto por uma escrava. Bom, ele sabe que é um preço salgado pra caramba. Com 10 milhões, ele podia montar um grupo inteiro com equipamentos supremos, pronto pra encarar o chefão final com força total. O Zenon se senta, resmungando que dessa vez ele se ferrou de verdade. O que ele fez pode ser a força inconsequente que torce o tecido do futuro, talvez até mudando o resultado da guerra. No roteiro original, a Osa, a Ogra Branca, encontra a salvação nas mãos do herói do Holy Seas. Mas até lá, ela é destruída pelos atos vis dos nobres, indo para um futuro trágico. Claro que nosso Zenon não pode só ficar parado e deixar isso rolar, né? Mas ele levanta um bom ponto. Se ele é o herói do Holy Seas, não deveria poder ajustar o roteiro ele mesmo? Além do mais, ele não consegue se transformar num vilão completo como o Zenon original, de jeito nenhum. O leiloeiro continua berrando, esperando que alguém supere os 10 milhões do Zenon pela Osa. Alguém tem coragem de desafiar esse preço? A multidão tá tensa. Enquanto isso, um nobre gordo tá puto com o valor. Ele encara o Zenon do assento dele, mas nosso cara devolve um olhar ainda mais intimidador e provocador. Ha! Como se ele fosse perder um duelo de olhares com uma cara de vilão dessas. Aí a Osa vê ele na multidão, e o Zenon dá um aceno e um sorriso. A pequena Ogra fica chocada, vira o rosto e fica vermelha. O Zenon diz que não precisa ter medo, ele só tá tentando ajudar. Mas o nobre gordo não desiste da Osa. Ele levanta a mão e dá um lance de 10,5 milhões. Opa! O leve aumento já deixa o leiloeiro mais animado ainda. Temos 10,5 milhões! Alguém dá mais? Com cara de paisagem, o Zenon simplesmente solta seu preço. 12 milhões. Porra! Tudo isso? O gordo aperta os punhos de raiva, enquanto o resto da nobreza não acredita. Esse cara jogou 12 milhões por essa garota. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Com isso, o leiloeiro anuncia que a feroz donzela demoníaca é finalmente vendida por 12 milhões de ouro, pedindo uma salva de palmas pro cavalheiro que a comprou. Todo mundo aplaude, e o Zenon só levanta a mão para reconhecer. Depois do evento, ele finaliza a transação e vai para uma das tendas onde vê a Osa de pé. De repente, a Ogra pula nele com um abraço, se apresentando toda feliz e dizendo que tá pronta para servir seu mestre. O Zenon não esperava isso e fica parado, meio desconcertado com a atitude dela. A Osa se agarra no braço dele, prometendo que vai trabalhar sem parar pro mestre. Em troca, ela espera que ele a valorize pra sempre. Peraí, calma. Nosso protagonista tá confuso, porque esse é o verdadeiro jeito dela. No Holy Seas, ela era praticamente sem expressão, tipo uma boneca. Mas agora, a Osa na frente dele é como um filhotinho de cachorro. Será que essa é a verdadeira Osa? A Osa nota que o mestre tá quieto e pergunta se tem algo errado. O Zenon diz que não é nada e continua observando ela.
Talvez esse seja o jeito real da Osa, sabe? Antes de virar um brinquedo no jogo. Vendo como ela tá vestida com pouca roupa, o Zenon não pode evitar de se preocupar com o impacto na reputação dele. Se ele sair por aí com ela vestida como uma escrava óbvia, a cara de vilão dele vai chamar ainda mais atenção, tipo, tá a um passo de ser denunciado. Ele se vira pro cara de antes, o Hu, e pergunta se tem alguma roupa sobrando. O velho pergunta, todo animado, se o jovem Lorde tá procurando uma troca de roupas, e o Zenon explica que não pode levar a Osa pra casa assim. O pedido faz o velho rir. Claro, ele tem umas roupas nos fundos. O Hu leva eles pro estoque, e o Zenon manda a Osa seguir o velho, mas a Osa, toda apegada, se recusa. Nosso cara tem que se nivelar com ela e garantir que ela não precisa ter medo. Ele vai estar bem ali quando ela terminar, tá bom? Então, é pra ela ir logo. A Osa fica ansiosa com a separação e pergunta se ele ainda vai estar lá depois. No fim, ela corre pro vestiário, e o Zenon senta pra esperar ela se trocar. Na real, eles estão separados só por uma cortina. Depois de um tempo, a Osa anuncia que terminou de se trocar. Beleza, vamos ver então. O Zenon tá de olho nela quando ela puxa a cortina e mostra o novo visual. Ele só encara a imagem na frente dele, com a Osa mostrando toda feliz as mesmas roupas de antes, só com sapatos novos nos pés. Claro que ele reclama. Trocar de roupa é trocar a roupa, não só os sapatos. Mas a Osa tá feliz só com os sapatos novos. O Zenon olha pro colar no pescoço dela. Se ela tá feliz com os sapatos novos... Beleza, mas pelo menos ele quer tirar o colar dela. O Hu levanta as mãos meio preocupado e discretamente desaconselha a ideia. Ele explica que o colar de escravo é prova de posse. O colar da Osa tem o nome do Zenon gravado, marcando ele como dono. Então tirar deixa ela sem mestre. Isso não é ideal, porque põe ela em risco. Como assim em risco só por tirar o colar? O Zenon não entende. O Hu explica que um escravo sem mestre não tem direitos. Com isso, ela poderia ser sequestrada ou abusada sem consequências legais. E, antes que o Zenon esqueça, ela é da rara tribo Oni, uma escrava muito cobiçada no mercado. O Hu diz que, sem a prova de posse do Zenon, ela pode ser raptada na hora. Isso faz o Zenon pensar. Claro, como ele esqueceu? No reino de Slayer, raças não humanas têm status baixo. Isso significa que nenhuma vive na cidade, a menos que seja escravizada. Esse fenômeno também é o motivo da relação tensa entre elfos e anões. Os chifres da Osa marcam ela como não humana, e sem colar ela seria tratada como escrava fugitiva. Mas e a sanidade do nosso herói? Ele não curte botar colar em mulher. Como se sentisse o desconforto dele, a Osa se aproxima e diz que não se importa com o colar. O colar prova que ela pertence a ele, e ela gosta disso. Depois de pensar um pouco, o Zenon finalmente diz: Tá bom. Se ela tá de boa, o que ele pode fazer? Ele não tá muito convencido, mas deixa passar. O Hu aponta para uma sala nos fundos para eles curtirem, sem serem incomodados. Isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Ele leva os dois pra lá, e quando o Zenon vê a cama gigante com um travesseiro em forma de coração, ele saca na hora que o velho tá entendendo tudo errado. Bom, já que estão aqui, vamos nessa. Ah, não, aí ele extrapolou. A Osa, toda feliz, tira a roupa e deita na cama. O Zenon praticamente se cola na parede de tanto que recua. Ela tá louca? Não é pra tirar a roupa assim, mas a Osa só olha pra ele confusa. Eles não deveriam fazer um bebê agora? O Zenon pega as roupas dela e manda ela vestir de novo. Mesmo questionando se vão ou não fazer, ela coloca as roupas. Que diabos ela achou que era? Ele não curte garotinhas. Ele cutuca a testa dela, dizendo pra mudar o jeito de pensar. Além disso, ela não pode explorar masmorra vestida assim. O Zenon explica que comprou ela pelas habilidades de exploração de masmorra, não para ser uma escrava sexual. Quando ouve masmorra, os olhos da Osa brilham e ela começa a pular de alegria. Ela tá empolgada porque ama batalhas. Mesmo sendo escrava, entrar numa masmorra é um sonho realizado para ela. A tribo Oni curte uma briga, hein? O Zenon começa a mexer na bolsa mágica, enquanto a Osa, toda feliz, diz que vai matar geral. Nosso herói só balança a cabeça e sorri. Porque como ela pode dizer coisas tão assustadoras com essa carinha fofa? O Zenon despeja o conteúdo da bolsa mágica no chão, uma montanha de armas e armaduras. Ele não pode equipar essas, mas guardou para quando uma garota entrasse no grupo. Ele pega umas armaduras, acessórios e uma arma da pilha, mandando a Osa experimentar. Se não servir, ele ajusta para ela. Como antes, a Osa tira a roupa na hora e se troca na frente do mestre. Finalmente, ela tá vestindo algo decente, escolhido pelo Zenon. E fica ótimo nela. Ela fica impressionada que as armaduras e armas do mundo humano são tão boas. Aí ela pega um porrete gigante com espinhos completando o visual. Esse não é um porrete qualquer. É o martelo porrete, com alto poder de ataque e que exige habilidades de martelo para usar.
Esse bichão pode esmagar um crânio se o coitado do outro lado levar um golpe. O problema é que essa arma foi deixada de lado no jogo, porque poucos personagens tinham habilidades de martelo. Mas o Zenon deu sorte, porque a Oza tem essas habilidades e usa com facilidade. Na verdade, combina perfeitamente com ela. A pequena Oni balança o porrete como se fosse um graveto, feliz com o presente do mestre. O Zenon tá só feliz que ela curtiu, com a Oza abraçando a arma e prometendo detonar tudo por ele. Os espinhos do porrete tão apertando a cara dela. Isso não machuca? Em vez de perguntar, o Zenon questiona se todos os ogros são loucos por batalha, e a Oza só ri. De repente, ela larga o porrete e abraça o Zenon, dizendo que é porque adora ele. Nosso herói não entende por que ela tá tão apegada. Afinal, eles acabaram de se conhecer e ele só equipou ela. Não tem motivo para tanto carinho. Ele lembra que acabou de comprar ela como escrava. Mesmo sendo uma louca por batalha, ele não entende por que ela tá tão grudada. Depois de uma pausa, a Oza olha pro lado, tímida, e diz que ama um rosto bonito. Ela começa a mexer com os dedos, dizendo o quão gato ele é. Faz ela muito feliz pertencer a alguém como ele. Peraí, ela tá falando dele mesmo? Afinal, as garotas fogem do Zenon e até gritam quando ele sorri. Mas a Oza continua listando o que gosta nele, tipo os olhos ferozes e o nariz de falcão. Ele é um vilão de verdade, que ninguém ousa chegar perto. O Zenon pergunta se ela tá falando sério e a pequena Oni jura que sim. Pros olhos dela, o olhar dele mata de tão intenso, e o nariz afiado e os dentes pontudos parecem feitos para devorar carne. Ele é o homem ideal dela, tipo um deus-demônio lendário. O Zenon cai de joelhos. Tá, é legal ouvir isso e tal, mas por que ele sente que não é exatamente um elogio? É a primeira vez que uma garota o elogia, e isso até dá vontade de chorar. A Oza, sem captar a deixa, continua babando o ovo do mestre. Ela já tá caidinha por ele desde que o viu no leilão. Pra ela, parece que o destino trouxe o Zenon pra Oza. O coitado do Zenon tá no último HP depois de ouvir o que ela tem pra dizer. Bom, pelo lado positivo, se uma companheira gosta dele, isso é bom, né? Pelo menos é melhor que ser odiado. Não. Ele tem toda a razão. Ele diz pra Oza que, se ela terminou de se trocar, é pra seguir ele, e ela faz isso toda feliz. O Hu nota que eles estão prontos pra ir e fica mais que satisfeito que os dois criaram um laço rapidinho. Ele até elogia o Zenon, dizendo que o jovem mestre parece ser tão forte à noite quanto o pai dele. O Zenon nem se dá o trabalho de corrigir o que o velho disse, porque tá de saco cheio do Hu interpretar tudo errado. Mesmo assim, o velho se curva e pede pro jovem mestre voltar ao leilão. Ele promete que mais escravos vão estar esperando pelo Zenon. O mestre e a escrava vão pra casa pelas ruas escuras da cidade, iluminadas pelos lampiões. O Zenon tá aliviado que pelo menos não tem olhos curiosos aqui, então é uma boa hora pra dar um rolê com a Oza atrás dele. É uma hora de caminhada até a mansão, então é melhor correrem. Ele vira pra olhar a Oza carregando o porrete como se fosse nada. Na cabeça dele, ela até parece um coelhinho. De repente, a Oza sente algo. Ela agarra o Zenon com o porrete pronto, até que nosso herói finalmente percebe. Tem uns caras seguindo eles. Logo, os dois estão cercados por homens desconhecidos. Mas o foco do Zenon tá no chefe da parada. Parece que o cara preparou uma emboscada direitinho. Aí, alguém se aproxima devagar pra encarar o Zenon. Era aquele nobre que ele enfrentou no leilão pra pegar a Oza. Peraí, quem é esse cara mesmo? O velho fica puto porque como o Zenon pode esquecer? Como esperado, um cara que gasta 12 milhões nem nota as pedrinhas na estrada, né? Dá pra ver o Zenon se esforçando pra lembrar quem é esse velho, até que finalmente reconhece o mala. Ele é o motivo de o Zenon ter gastado mais que o necessário no leilão. Pelo menos o cavalheiro gorducho tem a cortesia de se curvar. Enfim, o que ele quer? O velho até trouxe os amigos assustadores dele. Mas o nobre finge inocência. Que amigos assustadores? Isso é uma festa divertida, e ele adoraria que o Zenon se juntasse a eles. O cavalheiro gentilmente pede pro Zenon entregar a Oza sem fazer barulho, prometendo que ele vai sair só com alguns ossos quebrados se obedecer. Nosso herói acha esse velho um palhaço, de tão previsível que ele é. Óbvio que ele não vai largar a Oza. E perder pro Zenon deve ter sido um golpe pro ego dele. Olha só o que ele fez. Trouxe os amigos pra convencer o Zenon a entregar a Oza. Que belo jeito de convencer, hein? Então, o velho pergunta de novo, todo educado, se o Zenon não quer reconsiderar. O velho sorri, achando que o Zenon vai ficar intimidado. Mas nosso cara tá com coisas mais importantes na cabeça, tipo, o que são subhumanos? Ele pergunta pro velho o que é isso, já que nunca ouviu falar. O nobre fica surpreso que o jovem não sabe, mas explica que é como chamam os pretensos subhumanos. Ele diz que é um termo comum no país dele. Não usam aqui? Não. O Zenon acha que o cara é ultrapassado. Mas uma coisa ele sabe, não curte esse termo. Quem decidiu que subhumanos são seres inferiores? Que termo irritante. Sobre o pedido do velho de entregar a Oza,
é um não redondo. A Osa pertence ao Zenon, e ele não vai abrir mão dela. Nosso herói não faz ideia de quem é esse velho, mas sabe que ele vai embora de mãos vazias hoje. A Osa, com sua audição seletiva, acha que o mestre acabou de chamar ela de minha garota e fica nas nuvens. Já o velho, nem tanto. Ele queria resolver isso na paz e acha moleques rebeldes como o Zenon irritantes. Então, se o jovem quer morrer, que morra. Ao ouvir isso, o Zenon puxa a carta de nobre, dizendo que não só é nobre, mas também tem uma baita influência na área. O velho tá mesmo a fim de fazer isso? Vai ter consequências, sabia? O velho sabe que o Zenon vem de uma família rica, porque não gastaria 12 milhões numa escrava, né? Mas ele não pode recuar. Com a Osa nas mãos, ele pode fazer sucesso no país dele, oferecendo uma sub-humana Oni rara. Ele já tá vendo. O estimado vai ficar feliz, e logo ele vai virar o braço direito do cara. O estimado, é? Agora o Zenon finalmente lembra. Pelo discurso dramático e jeito teatral do velho, ele sabe que o cara é do reino de Coran. Acertou, né? E se lembra direito, o estimado que ele mencionou é o Marechal Zutelos, do exército de Coran. Correto? Pela cara do velho, parece que o Zenon acertou em cheio. Pra ser justo, ele não sabe o nome desse nobre. É só um personagem secundário, afinal. Mas ele lembra que esse mala e o Marechal aparecem como vilões no Warlord of the Holy Seas. O Marechal Zutelos é um lolicon doente e só curte garotas sub-humanas. No jogo, a pobre Osa sofreu horrores como escrava dele, mas, por sorte, foi resgatada pelo herói e se juntou ao grupo. Então, o plano do velho é oferecer a Osa para subir como ajudante. Agora a história faz sentido pro Zenon. Quanto ao velho, ele pergunta por que o Zenon sabe quem ele é e sobre o Marechal, mas nosso herói não precisa responder. Seja como for, o velho tá decidido a matar o Zenon ali mesmo, como se o Zenon fosse perder pra um cara desses. Na real, isso dá a ele o direito de revidar. Agora ele tá livre pra meter a porrada neles. Um dos amigos do nobre ataca o Zenon, mas ele saca a arma rapidinho e corta uns caras num golpe só. Sério, o Zenon não faz ideia por que um nobre de Coran tá aqui. Mas, como eles atacaram primeiro, ele tá mais que feliz em revidar. Só que, fazendo isso, ele sabe que tá mudando o roteiro do Holy Seas. Por outro lado, tirar vilões como esses não deve incomodar o herói de verdade, né? Que tipo de herói seria se incomodasse? Se for o caso, o herói de verdade deveria agradecer por ele ter dado a Osa nessa linha do tempo. Falando na Osa, a pequena Oni tá esperando pacientemente as ordens do mestre, até que ele finalmente manda ela preparar a arma. Ela se posiciona e, apesar da carinha fofa, tá exalando uma aura de guerreira braba agora. O Zenon manda ela cobrir as costas dele, mas claro, ela faz bico. Ela quer pular na briga, pelo amor de Deus, e isso tá só atiçando ela. O Zenon pega um item da bolsa mágica, o Grimório de Magia Sombria, e joga ele pro alto. Ele lê os textos antigos que brilham até que dá a ordem. Mata aquele cara. Infelizmente, isso não é pra Osa, mas pra magia sombria do Zenon. Ele solta a magia diária de atributo sombrio, tapete de sangue. O que vem depois é rápido. A matéria escura sai da mão do Zenon pro chão e vira espinhos gigantes, empalando os inimigos e dando uma morte dolorosa e horrível. Vlad, o empalador, ficaria orgulhoso. O velho cai no chão de puro terror com o que viu. O Zenon até admite que esse feitiço é bruto pra caramba, mas não é surpresa, já que o pai dele também usava magia sombria. Magia sombria é sempre assim? Só de ver de perto já dá vontade de vomitar. Enfim, agora só sobram o velho e uns poucos caras. Então, ele finalmente dá o sinal pra Osa. Com aquela carinha fofa, ela dá um sorriso doce pro Zenon e diz que vai matar todos. Ela corre direto pros inimigos e acerta o primeiro que vê na cabeça com o porrete. Os outros caras começam a chamar ela de monstro e atacam com espada, mas a Osa segura a lâmina do cara entre os dedos, com o coitado tentando se soltar. Ela enfia o porrete gigante no corpo do cara, deixando um banho de sangue. Agora só falta um. O último cara tá no chão, em pânico, gritando por ajuda, mas a Osa não mostra piedade. Quem cruza o caminho do mestre dela vai pro beleléu. A Osa acerta ele com tudo, mandando o cara voar, com o Zenon vendo como o coitado sai planando. Mas enfim, trabalho feito. A Osa comemora a tarefa cumprida e o Zenon dá um tapinha nela por um serviço bem feito. Ele se vira pro velho, perguntando o que vem agora, já que os amigos dele se foram. Claro que o cara tá quase se arrastando e puxa a carta de nobre. Ele é um nobre de Coran, então matar ele vai causar um problema diplomático. O Zenon retruca que ele mesmo é nobre
Então o velho já causou um problema diplomático para começo de conversa. Esse velho idiota achou mesmo que podia sumir com os corpos e esconder? A piada é com ele, porque o Zenon também pode fazer isso. O velho deveria ter desistido depois de perder o leilão. O Zenon solta a magia sombria de novo, agora na forma de uma cobra preta que rasteja pro inimigo. Na cabeça dele, ele tá casualmente planejando matar esse nobre. Ele já matou 3 com magia, e mesmo sendo a primeira vez que mata, o coração dele tá frio. O mais surpreendente é que ele não sente culpa nenhuma. Será que aconteceu? Ele virou mesmo o Zenon Baskerville de corpo e alma? Ou sempre foi assim, e por isso o Zenon o escolheu? Voltando ao momento, o velho tá de joelhos, implorando pro Zenon poupar ele. Ele até oferece pagar qualquer quantia que ele quiser. Pena pra ele, o dinheiro que o Zenon gastou na Osa não é problema. Ao ouvir o nome dela, a pequena Oni vem correndo e começa a balançar o porrete, fazendo o velho recuar. Ele tá no chão de novo, implorando pra ela parar. Mas bem quando ela ia acertar ele, algo corta o pescoço do velho. Estranho. A Osa não viu ninguém. Os alarmes tocam na cabeça do Zenon, esperando que sua pequena mascote capte a mensagem e recue. O Zenon sai correndo para achar o assassino, com a Osa atrás dele. Se nem a Osa, calejada de batalha, notou a presença do assassino, onde diabos ele tá? O Zenon e a Osa andam com cuidado, até que uma voz diz pro jovem mestre não ficar tão alarmado. Um cara todo de preto, com uma máscara, finalmente aparece. Quem é esse cara? O Zenon pergunta quem é o figura misterioso, e seja lá quem for, ele também agradece. O homem se sente honrado e revela que faz parte da unidade de assassinato dos Baskerville, o que leva o Zenon a perguntar se foi o pai dele que mandou o assassino. Surpreendentemente, foi o Hu quem contratou o cara. Ele explica que, durante leilões, é comum que grandes clientes sejam atacados. Por isso, clientes importantes como o Zenon têm alguém como ele para proteção. Faz sentido. Leilões são uma forma de entretenimento de alto risco, afinal, e é um lugar para ostentar poder financeiro. Não dá para esquecer que nosso herói acabou de comprar uma escrava cara e sem proteção, o que o torna um alvo ambulante. O homem se curva para o Zenon, dizendo que o jovem mestre nem precisava de proteção, o que mostra que o futuro da família tá garantido com o Zenon como herdeiro dos Baskerville. O cara tá bem intencionado com os elogios, mas pro Zenon, ele não curte ser visto como o sucessor do pai. Com isso, ele vira as costas pro assassino e diz pra Osa que é hora de ir. Enquanto isso, o homem garante que eles vão cuidar do corpo, então o Zenon não precisa se preocupar com nada, desejando que o jovem mestre tome cuidado no caminho. Ele também diz que está ansioso para encontrar o herdeiro do cão de Baskerville de novo. O Zenon e a Osa vão embora, e no devido tempo, chegam à mansão dos Baskerville. O Zenon fica acordado na cama, encarando o teto enquanto repassa os eventos do dia. Ele tá nesse jogo há só 2 semanas, e já fez seu primeiro abate hoje. Uma voz sombria na cabeça dele diz que ele não deve se arrepender, que foi necessário. Mesmo assim, aceitar o assassinato é... Ele entende por que uma guerreira como a Osa consegue matar sem pestanejar. Mas ele? Há 2 semanas, ele era só um assalariado japonês comum. Mesmo assim, ele não entende por que não sente culpa nenhuma ao matar. Tem algo errado com ele? De qualquer forma, apesar de tudo, essa é uma boa situação. Hesitar não vai levá-lo longe nesse mundo. Ele precisa lembrar que não tá só enfrentando monstros. Tem cultistas e criminosos para ficar de olho também. Derrubar inimigos sem hesitação é uma vantagem, e isso ele vai abraçar. Com uma aliada confiável, explorar masmorras fica viável. Falando em exploração, ele sabe que, por mais que conheça esse mundo, vai bater num beco sem saída mais cedo ou mais tarde se for solo. Mas, com a Osa, a taxa de sobrevivência dele subiu consideravelmente. Se pudesse pedir mais, ele queria um mago ou curandeiro, porque 2 atacantes não formam um time equilibrado. Bom, esse problema fica pro Zenon do futuro. Ele vai resolver isso quando chegar a hora. Ainda tão nas partes iniciais da história, então não precisa correr. De repente, ele ouve passos apressados se aproximando. Um instante depois, a Osa aparece, quase pelada, coberta de espuma, chorando e chamando ele. O coitado do Zenon tem uma hemorragia nasal na hora, enquanto a pequena Oni pula direto no peito dele. Segundo ela, a criada estava sendo má, esfregando os olhos dela até doer. Como se o sangramento nasal não fosse o bastante, agora o sangue jorra de verdade quando ele vê a Neave aparecer com só uma toalha cobrindo o corpo. Ela começa a brigar com a Osa por se agarrar ao jovem mestre com essa roupa. Essa visão é demais pro Zenon, que desaba na cama. Muito fanservice, mas a Neave tá decidida a arrastar a Osa de volta pro banho, já que ainda não terminaram de lavar o cabelo da pequena Oni. Mas a Osa já tá de saco cheio, dizendo que os olhos dela doem. O Zenon, por sua vez, tá todo molhado agora. Peraí, agora que ele lembra, os Oni não usam sabão. Será que a Osa abriu os olhos enquanto a Neave passava shampoo?
A Osa se recusa a largar o mestre e se agarra ainda mais, deixando a Neave sem opção. Com isso, ela pede pro Zenon se juntar a elas no banho. Que demais! Ai, que delícia! Ele pula da cama na hora, com o rosto vermelho como pimentão. Que? A Neave acha curioso que o jovem mestre tá corando. Até o grande Zenon tem suas fraquezas, hein? Mas nosso protagonista tá pensando em outra coisa. Será que isso significa que o Zenon original tomava banho com a Neave com frequência? Será que eles são mais que conhecidos? Uma imagem bem indecente dela surge na cabeça dele. Então ele só abaixa a cabeça, envergonhado. Tá, eles deviam tomar banho juntos. Se ele resistir, podem descobrir que ele não é o verdadeiro Zenon. Só pra deixar claro, ele não tá entrando no banho por diversão. É só pra esconder a identidade. Sei. A Neave vai na frente, deixando ele ver um pedaço do bumbum dela, o que quase faz o Zenon desmaiar. Assim, os três tomam um banho relaxante e divertido juntos, com a Osa parando de fazer birra. Mas meu Deus, o Zenon quase desmaiou de vez vendo o corpo da Neave tão de perto. Agora que terminaram o banho e a Osa finalmente tá vestida, a pequena Oni começa a ficar com sono. Ela já estava indo pra cama do Zenon quando a Neave bloqueou, dizendo que a cama dela estava pronta. Mas a Osa tá decidida a dormir com o Zenon. Pula pra um momento depois. O Zenon se vê sanduichado entre a Osa e a Neave. Então, esse foi o acordo que elas fizeram. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Mas sério, como ele vai dormir assim? Que tipo de prova é essa? Só pra constar, o Zenon manteve as mãos no lugar durante a noite toda. Quando amanhece com o primeiro raio de luz, o Zenon levanta a mão em vitória. Finalmente, ele conseguiu. Mas essa vai ser a vida dele de agora em diante? A Osa e a Neave estão dormindo, uma de cada lado. Por um momento, ele pensa se deveria só ceder. Olhando para Neave, se ele fizesse algo com a criada, como a Osa reagiria? Ficaria curiosa ou assustada? O pior é que ela pode querer tentar também. Não, o Zenon não é lolicon. Ele comprou a Osa puramente pelas habilidades dela, não para ficar abraçando ela à noite. Mesmo se a pequena Oni quisesse, ele não sabe nem como reagiria. Ele vira pra Osa pensando quantos anos ela tem. Ela não é tão nova quanto parece, né? Talvez seja até mais velha do que aparenta. Pera aí, será que seria mais aceitável se ela fosse bem mais velha? Acabou. Para você que chegou até o final, considere se tornar um membro do canal e apoiar meu trabalho. Por apenas R$ 3,99, você vai ter acesso a vídeos antecipados, participar do grupo exclusivo no WhatsApp ou Discord e ainda poderá votar e decidir quais continuações vão ser priorizadas. Seja membro e faça parte dessa jornada junto comigo.